Em 1 João 5,20 diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí eu botei aqui, ó, medite nisso. O Espírito de Deus diz: Vem Jesus. E você? Essa é a pergunta, né? Aí em Apocalipse 22:17 também fala assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, diz o quê? Medite nisso também. Em Apocalipse 20, versículo 20, diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aí então eu escrevi assim: ó, medite nisso. Quem tem o Espírito de Deus diz: Vem, sabendo que está com o coração limpo e as vestes brancas para receber o linho finíssimo. É forte, celestial. Né? E todos vão ser lançados nesse fogo celestial. Entendeu? E ali, o que é ruim, negativo, vai queimar. Então, se a pessoa fez muitas coisas ruins na vida, né? E a pessoa vai queimar mais do que a outra, entendeu? Então vai ficar com muito mais queimadura do que outras pessoas. Então é o fogo que vai provar nessa hora, entendeu? Ah, por exemplo, a pessoa está cheia de pecado, aí vai pegar fogo até virar torresmo. Aí a pessoa chega lá, não tem pecado na vida dele aí, ele se santificando cada dia. Né? O coração dele está limpo, por isso que é o bem-aventurado limpo de coração, como está em Mateus. É por isso que eu disse a você, leia Mateus até Apocalipse. Depois que você lê Mateus até Apocalipse, você leia de novo, né? Aí, mas eu não gosto, quando eu leio eu não consigo gravar, não é para gravar não, é para ler mesmo, só ler, entendeu? E aquilo que você achar importante para você, você marca com lápis, caneta não que mancha, né? Marca com lápis. É por isso que eu falei, depois você terminou de ler duas vezes, aí de Mateus Apocalipse, aí você vai para o início que é Gênesis, do início do Velho Testamento, entendeu? Porque a Bíblia começa em Mateus, essa é a verdade, é onde está a palavra da salvação, onde está as boas novas. Então começa em Mateus, entendeu? E aí para gravar, né, cada capítulo, endereço, tudo direitinho, aí é com o tempo, na leitura bíblica. Deus não está avisando muito essas coisas, não. O importante é o que você leu, guardou, e o que você guardou, praticou, entendeu? É o que Deus quer isso. Não deixar de ler, de forma nenhuma, entendeu? Todo dia, se puder ler, é bom, né? De Mateus até Apocalipse, lê um pedaço, se não conseguir ler todo, no outro dia lê outro pedaço, e aí vai. De Mateus até Apocalipse, entendeu? E é isso. Aí fugiu um pouquinho do que eu ia dizer, né? E a segunda parte é essa, né? O pastor seu falou como, ele falou como tudo que a gente faz, Deus escreve lá no livro para poder depois apresentar a gente, né? Tudo, né? E aí o que acontece? Mas também existe aí agora que o pastor não detalhou muito e não deixou claro, né? Existe a parte do perdão, entendeu? Então, a pessoa que está no mundo, por exemplo, que não conhece ainda, né, o perdão de Deus, são aquelas pessoas que não se batizou, entendeu? Porque a pessoa que se batiza, tudo que ele fez de errado no passado é apagado. Deus joga no mar do esquecimento, entendeu? O pastor não entrou nesse detalhe aí. Ele queria mais atacar mesmo para a pessoa não ficar continuando pecando e também a pessoa, né, não ficar com a malícia, que também é pecado, e aquela coisa toda, né? Para não ficar pecando. E aí então ele colocou a situação, mas o importante também, que ele deveria ter falado foi essa: quando você se arrepende de coração, que você chegou até as águas e foi batizado, né? Aí então a pessoa ali já foi perdoada de todos os pecados. Então não tem escrito no livro, passa a ser escrito depois desse batismo, entendeu? No livro da vida, passa a ser escrito, né? Esse detalhe que não foi fala, né? Então o que fez antes de se batizar, não se arrependeu de nada do que foi feito. Mas depois que se arrependeu, que se batizou, foi um arrependimento verdadeiro de coração. Então, quando foi batizado, com um pouquinho de fé ou não, né? É importante que tenha um pouquinho da fé, né? A pessoa é perdoada, entendeu? Então Deus apaga todo o passado de erro que a pessoa cometeu. Deus apaga, entendeu? Joga no mar do esquecimento. É nessas horas aí. Então, é por isso que ele deixa ser de santo, porque eu sou santo, santificar cada dia. Cada dia a gente tem que andar se santificando, né? Não é andar na congregação, eu tô salvo, vou ficar aqui dentro. Nada disso, né? E outra coisa também, que o pastor, ele não prestou atenção, mas ele falou também, bem claro para todo mundo ali na hora. Ele deu um título, né, aquela denominação ali, aquela congregação, ele deu um título dizendo que ali é a casa de Deus, entendeu? Eu, eu na minha concepção, eu no meu haver, eu discordo. A palavra, quando a pessoa diz que ali é a casa de Deus, aí eu vou lá no livro de, é por isso que conhecereis a verdade, ela vos libertará, tá vendo? Né?
Aí então eu vou lá no livro de João 14, quando Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Em João 14, entendeu? Entendeu? Logo nos primeiros versículos você vê. Então, em João 14, Jesus deixou claro, né? A casa de Deus é onde? Ele já está deixando claro: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele deixou claro que é no céu a casa dele. Aí tem outro texto que deixa claro também: a minha pátria não é daqui da terra, a minha pátria está no céu. Entendeu? Então a terra, ela vai pegar fogo? Vai. Não importa se vai ser pegar fogo até o final, até destruir tudo, até não importa, né? Mas vai pegar fogo. Não vai ter mais nenhuma habitação viva na terra, entendeu? A terra vai ficar deserta, entendeu? É destruída mesmo a terra, vai ser destruída, vai ficar deserta. Vai ser destruída são as pessoas e os seres vivos, negativo. Vai ser destruída a mesma terra, entendeu? Destruída, acabada mesmo, não vai prestar mais para nada. Vai ser como se fosse uma estrela morta no céu, ou então uma estrela na vela, um planeta morto, entendeu? Porque tudo que é morto está destruído, não presta mais. Entendeu? Não vai ser destruído e pronto. Isso são detalhes de teólogos, mas vai ser destruído. O importante é que vai ser destruído. Não importa se vai ser metade, ou uma camada, ou duas camadas, não importa. Até a raiz, não importa nada disso. O importante é que vai ser destruído e acabou. Entendeu? Ninguém vai habitar mais na terra nenhuma. A terra não vai mais prestar para nada, não vai existir mais, praticamente não vai existir. Vai ser destruída. É o que está dizendo a palavra, né? Deve estar em Abacuque essa palavra aí, né? Então, ele não entrou nesse detalhe também. Então, como eu estava dizendo, né? E ficou claro para você. E agora fica claro, mais claro ainda. Quando está em João, capítulo 4 de João, é o que eu estou dizendo, tem que ler de Mateus até Apocalipse. Você lê uma vez, né? Mas eu não quero somente ler, eu quero também ouvir. Pronto, você pega, né, a Bíblia virtual, um aplicativo, clica no microfonezinho ali e começa a acompanhar a sua leitura, né? Igualzinho como está ali na Bíblia virtual. Ele vai falando a Bíblia toda ali e você vai acompanhando. E aquele texto que você achar interessante, você dá uma pause e marca aquele texto ali, entendeu? Para poder depois você mostrar outras pessoas, né? Ou então meditar naquele texto que você achou interessante. Ou perguntar se tiver alguma dúvida, perguntar a alguém que você vê sabedoria, né? Não é somente pastor que tem sabedoria, quem tem o Espírito de Deus tem sabedoria. Então você pergunta ao próprio Espírito, né? Mas é bom perguntar a outra pessoa que você vê sabedoria de Deus para poder te explicar aquilo que você não estiver sabendo na hora, você marca na hora. Pronto, então aí a minha dica foi essa para fazer uma boa leitura, né? Você fazer uma boa leitura. E outra coisa, não ficar com ansiedade de terminar logo, não ficar com ansiedade de gravar, não ficar com ansiedade de querer saber da Bíblia toda, nada disso aí é importante para Deus. O importante para Deus é o que você já sabe, é o que Ele já colocou no seu coração, para você praticar, entendeu? Para não cometer pecado. Porque quanto mais conhecimento tem, mais será cobrado de você também. Isso também está escrito. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Mas para deixar mais claro, na casa do meu pai que ele está falando, não é por isso que eu falei a você, eu discordo do pastor, da congregação lá, quando ele disse: aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de oração, aqui não tem negócio de aqui é só uma congregação, um lugar para se reunir, somente isso, né? E ali tem mistura de joio e trigo, ali ninguém sabe, se você olhar, ninguém sabe quem é cristão e quem não é, ninguém sabe quem está salvo e quem não está. Até o próprio pastor também pode não estar salvo, entendeu? Ele pode estar só sendo um teólogo, só um estudioso da Bíblia, entendeu? Não tem fé, aí então está usando aquilo como profissão para ganhar salário. Tem pastor que faz isso, entendeu? Vai receber o salário todo mês. Então, a igreja tem que pagar a ele o salário porque ele está se dedicando integralmente à igreja. A igreja que eu me refiro somos nós. Então existe toda uma hierarquia. Mas dizer a você que ali é a casa de Deus, eu digo a você, o pastor mentiu, entendeu? E mentira é pecado. Aí já é uma mentira. Aí, por que mentira? Porque aquilo que engana é uma mentira. Então, se ele está enganando, ele está se enganando também. Então, ele está mentindo para ele mesmo também. Então, a mentira, pequena ou grande, não importa o tamanho, continua sendo pecado, também continua sendo mentira. Entendeu? Quando ele dizer casa de Deus, aí é diferente quando ele fala, como diz assim, Davi recebeu um modelo. Esse modelo que Davi recebeu foi entregue a ele, e ele entregou a Salomão, e mandou Salomão fazer a casa para Deus, né? Aí então, quando ele colocou a arca dentro dessa casa, no segundo tabernáculo, ali só podia entrar sacerdote. Nem o sumo, só podia entrar o sumo sacerdote. Nem o sacerdote podia entrar. Entendeu? E nem outra pessoa que não fosse sacerdote podia entrar. Hoje nós somos sacerdote, raça eleita, entendeu? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos tudo isso. Então, nós somos a casa, Hebreus 3,6. Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós. Então nós somos a casa de Deus, né? Assim como também somos igreja. Entendeu? Se ele falar que é só uma congregação, ele tá falando correto. Que é um lugar só de se reunir. Mas não pode dizer que ali é uma igreja, ele não pode dizer que ali é a casa de Deus, isso tudo é mentira, entendeu? Porque a Bíblia, como relata a igreja, está se referindo a nós, né? Colossenses 1:24. Regozijo no meu sofrimento por vós, o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Nós somos igreja. A minha opinião é clara, né? A minha opinião é muito clara, entendeu? Quando diz assim, destrua o templo que eu construirei em 3 dias.
Aí você imagina essa construção como será quando Jesus chegou para o fariseu e disse isso, né? Observa que as pessoas que são do templo, né, são pessoas que é contra Deus, né? Ou são pessoas que fingem ser a favor de Deus, entendeu? Então, eu jamais me colocaria dentro de um templo e dizia, eu sou do templo. Jamais, porque a Bíblia deixa claro que as pessoas do templo são fariseus, entendeu? As pessoas que estão no templo lá são os fariseus. Os fariseus era tudo contra Deus, porque não queria a pregação de Jesus, as boas novas que Jesus trazia, entendeu? Veja essa colocação se não é verdade, assim como está escrito também. Jesus, quando chegou para o fariseu, ele chegou e disse, com todas as palavras, destrua o templo, porque já está praticamente destruído o templo, né, que é visto como casa de Deus lá em Jerusalém. O modelo que foi dado a Davi, Davi deu a Salomão, Salomão construiu o templo de Salomão, e ali também teve uma parte que foi chamada de casa de Deus, porque estava lá a arca da aliança. Então, no segundo tabernáculo, onde só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote, nem sacerdote podia entrar, só o sumo sacerdote, para poder levar as oferendas, o sacrifício, oferenda não, sacrifício, para perdoar o povo, o sacrifício de perdão, né? Então, como eu estava dizendo, como eu estou dizendo, né? Então, o templo que ele fala que foi destruído está no livro de João, capítulo 2. E aí o fariseu, né, sarcasticamente também, né, e cheio de ousadia, chegou e disse para Jesus, né, o templo foi construído em 46 anos. Como é que o Senhor, ou como é que você, né, não sei como é que eles respeitavam, né, vai dizer que vai construir em 3 dias, né? Aí, você que acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, a construção já foi feita em 3 dias. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, essa foi a construção quando ele ressuscitou, né, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, né? Deve ser Atos 2:24, deve ser por aí assim. Então, é importante, é muito importante nessas horas ter entendimento da palavra e viver o espiritual. Como ele deixou claro também, né, no livro de João, capítulo 2. Então, em relação a templo, está descartável, não existe templo nenhum, a não ser o de Jerusalém, que já foi destruído e que, né, Deus já construiu em nós mesmos o templo, né? Em nós mesmos foi construído o templo. Deve ter 1 Coríntios ou 2 Coríntios 3, por aí 19, mais ou menos, o santuário de Deus, né? Então é isso. Então, quando ele se refere a templo, ele está se referindo a isso, né? A nós. Por quê? Ele deixa claro também que é tudo no espiritual e não de material, né? Construção de bloco e concreto ou cimento. É tudo no espiritual. João 4 diz o quê? Tem uma parte ali que ele fala com a samaritana, ele diz, a samaritana pergunta a Jesus, onde é que devemos adorar? É só em Jerusalém? Quer dizer que, um exemplo, né? Aí, vamos dizer assim, eu moro em Salvador, então quer dizer que eu tenho que ir para adorar a Deus, eu tenho que ir lá em Jerusalém para adorar a Deus, né? A pessoa que mora no Rio de Janeiro, eu tenho que ir lá em Jerusalém para adorar a Deus. Então, onde é que devemos adorar? Aí, Jesus diz assim, haverá um dia que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. É só através do Espírito Santo de Deus, entendeu? É tudo no espiritual, tá entendendo? Não é em Abacuque não, é em Sinfonia, é depois de Abacuque. Aí o texto eu vou botar agora aí. Sinfonia 1, versículo 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, olha, falou, eu consumirei todas as coisas. Ele não está abrindo exceção de nada, não. Ah, vou deixar o carro, vou deixar um apartamento que você construiu, vou deixar a casa que você fez. Não. Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Aí eu botei aqui, medite nisso, tudo será destruído, tudo será destruído.